Papo com o Pancho está de volta, episódio número 30 desta segunda temporada do podcast que foi criado para conversar com pessoas aqui de Blumenau, pessoas que nasceram, que atuam, que adotaram Blumenau como casa, caso do nosso convidado hoje, na realidade andou viajando por aí, mas sempre volta para casinha, ou pelo menos para perto dela, logo a gente vai saber detalhes dessa história. E também gente que atua aqui na cidade, que tem história para contar, que pode inspirar as nossas vidas pessoais, vidas profissionais, enfim, alguém que tenha conteúdo para passar para a gente. Lembrando que a gente está no YouTube, se você está assistindo a gente no YouTube, já dá um like nesse vídeo, já se inscreve no canal que é importante para manter esse projeto vivo e também aciona a sineta para saber quando os episódios são publicados, né? Isso acontece sempre na quarta-feira, meio-dia, mas se você acionar a sineta, a plataforma vai te avisar e fica tudo mais fácil. Compartilha também esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo que a gente passa aqui. Estamos também no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Inscreva-se no podcast nessas plataformas também, se você costuma usá-las. E também siga @pancho_com_br no Instagram. É lá que eu publico quem são os nossos convidados, faço um resumo aí do episódio que está sendo publicado e também publico os cortes das entrevistas, tanto no Instagram quanto no YouTube. São publicados também no TikTok. São publicados os cortes das entrevistas que eu faço aqui toda semana. Lembrando, e é sempre bom lembrar, que esse podcast é patrocinado pela Karsten, empresa aqui de Blumenau, que une bem-estar e inovação em artigos de cama, mesa, banho e também artigos de decoração. Produtos que trazem mais aconchego para o nosso dia a dia. Visite a loja Karsten em Blumenau, fica ali na rodovia João Karsten, a SC 421, que dá acesso a Pomerode, pertinho da fábrica ali, por sinal, e renove a sua casa com todo o conforto possível. E também o Papo com Pancho tem o patrocínio do Plano Boa Vida. Com ele, você e a sua família têm a tranquilidade de uma assistência funerária completa e ainda paga menos em mais de 1.000 parceiros. Com isso, você também economiza, em parceria com a Associação Matias Haas. Quer viver bem hoje e tranquilo sempre? Então venha e aproveite os planos do Boa Vida. João Almeida Camargo Neto está aqui comigo, tem que te dar um aperto de mão. Obrigado por aceitar o convite para conversar aqui uma horinha sobre a tua vida, sobre a tua experiência como treinador e como pessoa. Tudo bem, João? Tudo bem, Pancho. É um privilégio, um prazer enorme poder falar com uma pessoa que eu tenho tanto respeito, tanta admiração. Imagina, respeito e admiração, acho que todo blumenauense tem por ti, né? Pelo menos aqueles que acompanhavam ou acompanham o esporte ainda. Eu quero falar um pouco sobre isso contigo, porque para mim, e eu já coloquei isso aqui, a gente, eu não sei se é um fenômeno mundial, nacional ou se é só local, mas a gente deixou o esporte amador um pouco de lado aqui. Eu tenho essa sensação, daqui a pouco eu quero falar contigo. Mas primeiro eu quero saber o seguinte, João, tu estás com 65 anos de idade, a gente se encontrou semana passada, quando tu falou isso eu falei, não é possível. Os cabelos brancos, ok, todo mundo tem, eu tenho minha barba branca, mas tu estás muito bem para 65, vamos combinar, qual é o segredo? Pancho, isso é herança da minha mãe, né? Minha mãe também, os pais, os antepassados dela, né? Na miscigenação maravilhosa que o Brasil possui. Sim. Também teve um pouco de índio, né? Então eu vou dizer que minha mãe, eu herdei os traços da minha mãe. Se é possível falar assim, minha mãe faleceu com 80 anos, não tinha ruga, não tinha nada. Tava bem demais. Bem demais. Mas eu vou para uma outra linha, assim. Eu acredito que eu tive o privilégio, tenho o privilégio de fazer sempre o que eu quis. Certo. Que é ser professor, professar, que é uma arte maravilhosa, é um desafio diário de aprendizado e de troca de ensino-aprendizagem, né? Tanto você aprende como você ensina os seus alunos. Verdade. E é um exercício diário da nossa vida. E, paralelo a isso, a minha vida no basquetebol também, que me deu tudo que eu tenho. Então, realmente, não, tenho certeza que isso ajuda bastante. A nossa vida fica mais leve, né? Ela fica mais tranquila. O dia a dia é mais prazeroso. Não tenha dúvida, né? Apesar de toda a pressão, né, Camargo? Porque tu tens assim, o Camargo, para quem não sabe, é treinador de basquete, foi jogador de basquete, né? E já foi treinador, já fez parte da comissão técnica da seleção brasileira de basquete feminino, né? Acho que foi o teu auge, talvez, como treinador, em termos de níveis de profissionalismo, Camargo? Com certeza. Estar na seleção brasileira, servir ao Brasil é uma coisa maravilhosa, Pancho. Eu diria que eu consegui, como atleta, o máximo que eu cheguei foi a seleção juvenil paulista, que eu sou originário de São Paulo. Tu é de São Paulo, né?
oriundo de São Paulo, e eu peguei uma seleção juvenil lá, fui convocado. Legal. E depois eu fui jogar o Master, né? No Brasil, um torneio em Orlando. Então eu fui um bom jogador. Certo. Né? Não dá para desprezar a tua carreira como jogador. Não, eu acredito que eu me tornei muito melhor, porque eu sempre acreditei que eu não tinha talento. Então eu tinha muita disciplina, muita vontade e muita determinação. E isso que faz as pessoas que não têm o talento irem além do que está previsto ou programado. Porque ou você do que acha que está previsto. Porque você dá um passo de cada vez, você firma bem o seu passo, você fica ciente que está bem, então eu vou avançar mais. Às vezes, e vou falar uma coisa para você, no meio do esporte, acho que isso ocorre em qualquer área, mas no esporte é muito claro isso. As pessoas que têm talento, só talento não basta. Tem pessoas que eu convivi que eram talentosíssimas e não seguiram adiante, porque não tinham disciplina, porque não tinham vontade de trabalhar, tinha soberba, então não tinha humildade para entender que é um processo contínuo de aprendizado, né? Então, enfim, eu me tornei na seleção eu tive o privilégio, voltando a falar diretamente sobre de servir a seleção, e foram 5 anos de muitas vitórias, né? O Brasil, na seleção feminina, eu fui assistente do José Neto, uma pessoa a quem eu sou muito grato pelo aprendizado, muito grato mesmo, e consegui também, através dessa interação, transferir para o meu trabalho em Blumenau e depois em Araraquara e seguindo o caminho com uma nova metodologia, um novo conceito de jogo que eu não tinha. Então isso ajudou muito. E na seleção eu tive o privilégio, isso é uma coisa que eu sou grato, mas muito grato, né? Eu fui o técnico da equipe que foi campeã pan-americana em 2023. A partir de agora, até que mude, que volte o basquetebol, os esportes coletivos ficaram fora dos Pan-Americanos. Caramba. Por uma decisão Não sabia. Da comissão que organiza os Jogos Pan-Americanos. Então, até então, o Brasil foi também bicampeão, né? Eu participei como assistente técnico e não viajei para o Peru quando foi lá, por uma questão de verba. Entendi. Mas me sinto, e eles falam isso, que eu fazia, porque só não viajei, como outros ficaram, por uma questão de, na Vila Olímpica, tinha um número X de pessoas e eu não fui. Tudo certo. E já em 2023, isso foi 2021, em 2023, eu fui o técnico responsável para liderar a equipe. Isso é uma das vitórias, um dos títulos, assim, eu considero mais importantes que eu tive. Também fomos campeões da America Cup, da Copa América, de basquete feminino. Eu tive também o privilégio de dirigir a seleção sub-17 de base, fomos campeões sul-americanos. Além disso, aí tem o lado dos clubes, né, os títulos nacionais que realmente foram muito importantes. Mas realmente a seleção... Só tenho gratidão. E cheguei ali, e estive ali, e entreguei tudo que poderia, graças ao trabalho de muitas pessoas também, porque ninguém faz nada sozinho. São mais de 100 títulos como treinador, eu tenho 105 títulos de campeão. 105 títulos como treinador. Eu acho, pelo que eu estudei, pelo que eu dei uma lida, que o auge foi justamente entre 2021 e 2023, quando estavas na seleção brasileira, e também foste campeão com o César Araraquara. Isso. E antes com quem? 2023 foi o SESI? 2022, 23 e 24 no SESI. Ah, tá. Que eu fui pra lá. E 21 fui vice-campeão nacional por Blumenau. Mas por 2 vezes tu fosse eleito o melhor treinador da Liga de Basquete Feminino. Nesse ano de 2021, nós realmente foi uma coisa de Davi e Golias, né? Nós tiramos o César Araraquara nas quartas, tiramos o Sampaio na semi, que era um time que o Sampaio investe demais, né? Hoje mesmo a princípio pode ser o futuro campeão da LBF, porque tem uma equipe muito forte, certo. Embora tenha outras equipes com condições também. E depois a final foi contra o Ituano, que tinha uma equipe muito forte também, e nós perdemos. Mas foi uma superação total, assim, as meninas foram maravilhosas e foi uma coisa de Davi contra Golias, né? Em termos de rotação de equipe, de nível de atletas, assim, nós conseguimos as atletas, a nossa equipe foi muito além do que todo mundo esperava. É mais prazeroso ganhar quando o time não é favorito e não tem aquela pressão toda em cima dele, Camargo? A impressão que me dá é que quando a gente vem de baixo e cresce, é muito mais legal do que quando tu já estás lá em cima e tem que manter, tem a pressão de manter o título, ou de manter pelo menos o nível que estava jogando, né? Com certeza. Isso em qualquer esporte. Qualquer esporte. E isso te deixa mais, assim, usar a expressão na gíria, né? Você fica mais cascudo. Você aprende mais. E na dificuldade você aprende muito mais. Trabalhei na seleção com a Manuela
a Manuela Fiocchi, Aham. a psicóloga, e na seleção, e ela trabalhou no SESI comigo também. E aí ela falava, Camargo, mar calmo não forma bons marinheiros. Certamente. Então a gente... na dificuldade que a gente É na formado. dificuldade que a gente vai se superar. É. Isso é o ser humano, né? Então, e no esporte, nós aqui em Blumenau tivemos uma história muito vencedora também, muito vencedora, e conseguimos superar várias dificuldades pela estrutura, pelo investimento, por tudo. Isso com a equipe masculina agora? Não, a equipe com a feminina também. É verdade, claro. A partir de 2002, quando eu assumi, que o Álvaro me convidou, Álvaro Portugal. Professor Álvaro, você é o eterno mestre. O Álvaro criou o basquete feminino no Blumenau. Verdade. E ele me convidou para trabalhar com ele, que eu saí do masculino, fiquei em 2002, ele me convidou para trabalhar com ele. Mas eu não tinha a pretensão de ser o técnico ali, eu queria ficar ajudando, tudo, mas ele falou, não, comecei a dar treino para as meninas. E foi uma coisa maravilhosa, assim, o feminino realmente me encanta, me sinto um privilegiado por ter trabalhado com tantas pessoas boas, como tem no masculino também, mas principalmente no feminino, porque aí quando você consegue criar alternativas, você consegue fazer com que as atletas elas possam ir além da quadra. É diferente, Camargo, porque assim, eu lembro que tu começaste como treinador no masculino. Sim, 15 anos no masculino. E aí tu migraste pro feminino e fizeste toda essa carreira incrível no feminino, principalmente, e teve uma experiência recente agora no masculino com o Blumenau. Qual é a diferença de lidar com atleta mulher e atleta homem? Me conta um pouco. Eu diria o olhar do técnico. Você é técnico ou técnica de basquetebol. Certo. Você está preparado. Agora, o gênero, o masculino e o feminino, tem as suas particularidades. Com certeza. As suas peculiaridades também, né? Então, por exemplo, eu hoje eu consigo enxergar, eu consigo ter eu consigo sentir muito mais de como é que a atleta está quando ela chega no treino. Eu tenho uma percepção que a mulher tem. O sexto sentido. O sexto sentido, ela consegue perceber se está bem, se não está bem, e o homem já ele chega para fazer o que tem que fazer. Mas a diferença que eu digo não é nem... É assim, as mulheres, eu falo as meninas, né? Porque eu trabalho mas as meninas, as mulheres, atletas, elas são muito comprometidas. Não que os homens não sejam, mas assim, elas são muito comprometidas e elas encampam a tua luta. E elas abraçam aquilo e aí quando termina, elas foram muito além do que era previsto por todos. Entendi. Por essa entrega. A entrega delas é total. O homem também faz isso, ele é comprometido, ele faz. Só que o homem, muitas vezes, eu tive a experiência também que confirmou isso agora no masculino no ano passado, ele faz, você fala, vamos fazer assim, assim, assado. Ele fala, beleza, professor. Isso, só que eles fazem muitas vezes do jeito deles. Eles querem dar o seu próprio jeito e ir num trabalho coletivo, onde é um mecanismo onde tudo tem que estar muito redondinho para fazer o flow, para jogar no ritmo todo, constante. No masculino, no caso, né, muitas vezes trava porque eles tomam decisões que não estão alinhadas com o geral. Então, muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá tão certo, mas o principal é que essa diferença eu percebo, que as mulheres são muito mais atentas ao detalhe do que tem que fazer e elas fazem. Os homens já vão lá, não, deixa que eu faço, e fazem. Elas estão mais preocupadas com o conjunto, de certa forma? Total. E elas estão preocupadas em fazer com eficiência o que foi solicitado. E seguir no máximo do que o técnico pediu para que elas pudessem fazer. Tem muita coisa que eu quero abordar. Deixa eu falar, se a gente falou aqui 10 minutinhos, 15 minutinhos, e já tem um monte de coisa pipocando na minha cabeça, mas quero insistir um pouquinho nessa história do masculino e do feminino, né? Há um movimento gigantesco já há algum tempo para tentar equiparar as coisas, a gente sabe disso, premiação, visibilidade, né? Porque no futebol isso é muito claro, né? Cada vez mais a gente vê o futebol feminino na televisão, por exemplo, coisa que a gente não via, narradoras mulheres, comentaristas mulheres. No basquete, como é que tu analisas isso, Camargo? Existe essa preocupação também? Se fala sobre isso nas internas, na comissão técnica, na liga, enfim? Se falou, quando nós estávamos na seleção brasileira, tinha muito essa questão de procurar desenvolver as técnicas, né? Porque as mulheres trabalhando como técnicas também. E acredito que hoje eles continuem com esse propósito, né? Eu acho extremamente válido, porque
A mulher, porque eu vou dar um exemplo do basquetebol na WNBA, como é importante. A Caitlin Clark, que foi uma atleta que entrou agora, faz 2 anos na W, se eu não me engano, ela veio de uma universidade, ela elevou o ticket do basquetebol. A final que ela jogou no universitário teve mais visibilidade do que a própria NBA. Olha só. E elas conseguiram, depois de muita batalha, elevar o salário, o piso médio do salário das atletas americanas, que é muito aquém do masculino. Sim, imagino. Eu entendo que é um mercado e eu entendo que não dá para ficar comparando o masculino com o feminino. Cada um tem sua particularidade. Agora, que é necessário valorizar o que elas fazem, porque estava muito aquém. Sim. O espaço, a oportunidade, a possibilidade, isso tem que ser visto, tem que ser sempre revisto. Mas não é para olhar pensando, se o homem quero ganhar igual, não é. Acho que o mercado vai definir isso. Mas o mercado tem como definição o público, né? Isto. Então é o público que tem que definir. Exatamente. A gente tem que mudar. Exatamente. Então a Caitlin Clark mudou porque o público começou a assistir muito mais. Por causa dela e de outros atletas de muita excelência que estão vindo. Então isso é importante também para que o produto seja veiculado, seja vendido, seja adquirido, né? E seja visualizado principalmente. Né? Então eu acredito que já está melhor, mas ainda aquém do que elas merecem. Ainda dá para trabalhar bastante. Tem muita... E não é só vocês que tem que trabalhar, né? É o público, como eu digo, né? É a sociedade como um todo que tem que ser trabalhada. Muito bem lembrado, Pancho. Se não for, não tem como só nós fazermos ou só elas fazerem. Exato. Tem outro aspecto que tu falaste, Camargo, que me chamou a atenção. Eu fui da natação, né? Eu nadei na minha adolescência, nadei jogos abertos, acompanhava o Camargo como atleta também, depois como treinador. E, enfim, né? Acompanhei... Não sou muito do futebol, mas acompanho de leve, alguma coisa e tal. Tu falaste antes que não foste ao Peru na final, né? Por falta de verba. E o que eu vejo hoje é que muito projeto vai ao ápice, do ápice ao chão por conta de dinheiro. Não por conta de desenvolvimento, não por causa de evolução da equipe. Ou seja, um projeto que tem dinheiro, vai muito bem, obrigado, porque consegue contratar os melhores treinadores, os melhores jogadores, mas pode durar 1 ano só e daqui a pouco, pum, acabou. Não acontecia assim antigamente. Não era assim, pelo menos eu não lembro de ter acompanhado esse fenômeno tão rápido assim de ascensão e queda de times de qualquer tipo de esporte. Tá muito comercial esse negócio, tá faltando. Isso não faz com que, já vou evoluir em outra pergunta, não faz com que afaste o torcedor porque não há uma continuidade de projeto de uma determinada equipe e daqui a pouco o torcedor tá órfão porque daqui a pouco não tem mais equipe? Tá meio estranho esse negócio, não tá? Pô, esse teu questionamento é maravilhoso e tem várias vertentes, assim, eu olhando São várias aqui, camadas, como o pessoal gosta de falar hoje, várias né? camadas. Se eu pegar do lado do que chegava a informação para o público, né, e como eles tinham acesso, eu vou dar um exemplo de quando eu vim jogar em Blumenau, eu fui convidado para vir aqui em 81, eu vim com 20 anos. Me radiquei aqui, é uma cidade que eu escolhi para vir. Criou raízes aqui, né, meus filhos nasceram aqui, eu sou muito grato a Blumenau. E eu lembro que naquela época, os jogos abertos, os narradores, os comentaristas, inclusive do futebol, eu vou dar um exemplo para você, o Roberto Alves, que é o papa do estado aqui, ele ia lá cobrir os jogos, narrar ao vivo. Eu lembro que o Jornal de Santa Catarina tinha um encarte, na época dos Jogos Abertos, um encarte só dos Jogos Abertos. Exatamente. Hoje não tem mais nem o jornal impresso, mas tem só na parte digital. Na época eu trabalhava na TV Galega. Isso. Tinha uma van da Galega que ia até a sede dos Jogos Abertos para fazer a transmissão. E uma equipe de, 3, 4, 5 pessoas para fazer a transmissão dos Jogos Abertos. Eu lembro que nós voltávamos dos Jogos Abertos com o título de campeão geral ou da modalidade, mas a gente fazia desfile em carro de bombeiros aqui. E eu lembro que a população de Blumenau acompanhava via rádio e falava, pô, time não sei o quê, ganhou aquele jogo, perdeu, como é que foi aquele lance lá que aconteceu? Não sei o quê. Então, era uma relação mais próxima. Muito mais próxima. E isso alavancava o esporte, no caso de Blumenau, né? Fala daqui. Hoje não tem mais isso. Verdade. E uma coisa que eu acredito também é que muito daquela época foi pelas pessoas que estavam no comando que tinham esse olhar para o desporto, para que ele fosse uma alavanca social mesmo, de ascensão social, de inclusão social, de interligar o esporte como qualidade de vida, como um fator de entretenimento também, mas que fazia muito parte do seu dia a dia. Hoje está um pouco longe dissociado. Verdade. E
também acredito que não é função, não é bem essa questão em si, mas vou deixar claro uma coisa que eu não acredito que seja função do Estado ou do município ou do estatal. Do estatal dar esse apoio integral para alto rendimento. Acredito sim que tem que haver um trabalho de base, e um investimento de formação, de desenvolvimento muito forte para que surjam vários atletas, pegar o basquetebol, que surjam vários Thiagos Splitter. Como em qualquer modalidade, pegar o Thiago que está numa referência maravilhosa agora, como técnico da NBA, o primeiro... sul-americano, acho. Primeiro brasileiro, pelo menos. Primeiro brasileiro sendo técnico da NBA, que é muito difícil. E eu vejo que isso hoje está um pouco aquém do que deveria. O investimento que você pega, que eu lembro que tinha na época, nós vemos aqui, salvo engano, era até 2% de investimento da arrecadação de Blumenau. Do orçamento, desculpe, de Blumenau. Hoje não chega nem perto disso. Não chega. Uma vez eu tinha uma campanha política, nós pudemos apresentar para os candidatos, lá na Escola Barão do Rio Branco, e eu lembro que os números eram, a arrecadação de Blumenau era, por exemplo, 300 milhões e Blumenau recebia 5. Hoje a arrecadação de Blumenau acho que é 1 bi e 400, 1 bi 200, e a arrecadação de Blumenau anual é 7, ou 8, ou 5, ou 6. Deveria ter talvez uma verba específica para isso, né? Porque está diluído provavelmente na verba da educação. E ali cada um, imagino eu, não sei, eu tô falando, é o olhar, especulando aqui, o olhar de quem está à frente, não estou falando desse prefeito, claro, é o olhar geral. Mesmo porque o problema já vem de tempo. Isso, o esporte no estado, a gente não vê mais, né? Eu estava conversando com um colega seu, que é o Domar Frison, né? Tive o privilégio de falar com ele no final de semana, foi uma conversa muito boa, e ele falou isso, falou, Camargo, ficou o futebol fica, mesmo o futebol já não tem mais aquela equipe lá em cima. Eu estava percebendo isso, porque assim, nós temos 2 equipes de futebol hoje aqui em Blumenau, né? Voltaram finalmente, as 2 disputando, tudo bem, a Série B do Catarinense, ok, mas estavam lá e estão no topo. Sim. E ainda assim, grandes meios de comunicação ou meios de comunicação relevantes não dão uma linha sequer sobre o que está acontecendo com o futebol. É isso mesmo. É impressionante. E aí fica aquela dúvida, como tu falaste que é a imprensa que está dando as costas para o esporte ou é a população que está dando as costas e a imprensa está seguindo a onda da população? Não caberia a imprensa alertar para a população que, está acontecendo isso, que legal, sabe? Então fica sempre aquela dúvida, onde é que está o problema, né? Porque há um problema, desculpa, para mim é um problema. A partir do momento que a população dá as costas para o esporte, é um problema. E o outro problema hoje que está claro, como eu falei, que eu acredito que a função do município, por exemplo, né, é de fomentar o desenvolvimento dos alunos, né, na base de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, como qualidade de vida, para oportunizar uma modalidade esportiva que ele vai aprender, que ele vai levar para a vida dele, se é atleta de alto nível ou não, mas vai repercutir na saúde, vai repercutir na educação. Com certeza, e vai repercutir como cidadão, porque o esporte ensina a ter valor, ensina a ter disciplina, ensina a ter respeito, aprender a perder, aprender a ganhar, muitos não sabem ganhar também, agir como vencedor, com respeito a quem competiu. Então tem inúmeros fatores que ajudam muito na formação do cidadão. Isso posto, eu diria também que nós não podemos, já que eu estou falando, é que a gente deve, eu falo que nós do basquete, enquanto eu estava à frente do basquete feminino de Blumenau, nós sempre buscamos parceiros privados. Nós nunca ficamos, não vou falar encostado, mas esperando que o poder público resolvesse a nossa vida. Claro. Então a gente quer jogar uma Liga Nacional, a gente vai mostrar o nosso projeto, que é um projeto da cidade, e teve outras equipes, outras modalidades que fizeram muito bem isso também. Você buscar o parceiro privado e mostrar para aquele empresário que isso ele está devolvendo para a cidade, uma equipe ajudando, apoiando uma equipe local, isso é muito importante para a comunidade, né? Vai além da comunidade esportiva, é para a comunidade como um todo. Eu acredito que isso deve ser feito, mas hoje é um cenário nacional. Hoje várias equipes dependem de projetos incentivados de renúncia fiscal, aqui no estado tem projetos de ICMS e a nível federal tem o de renúncia fiscal do imposto de renda, que é hoje o que dá a condição para as equipes buscarem. E isso é bom também. A empresa ela deixa de pagar para o governo paga um X proporcional para o projeto que está sendo feito na cidade. É maravilhoso. Então falta também por parte
do desportista ou quem está à frente do desporto entrar em contato, porque às vezes, Pancho, a gente fala isso... eu trabalhei 43 anos aqui em Blumenau, então eu acredito que as pessoas me conhecem como professor de escola pública, escola particular, de técnico de basquetebol, inserido na comunidade. Talvez eu fale com a pessoa e eu consiga, né, um patrocínio, um apoio. Mas é importante que, se você pensar que um cargo público, e aí sim eu queria chegar nessa questão, a função desses gestores públicos também é através do poder que eles têm, do voto que eles forem eleitos, de qualquer área, prefeito, deputado, senador, vereador, de que eles busquem os seus parceiros privados para investir no desporto da cidade. Porque às vezes as portas não se abrem para mim, mas elas podem se abrir para outras pessoas. Para uma pessoa que vai pedir. Que tem o poder na mão. Isso, e não é pedir dinheiro. É pedir, você não quer participar do projeto lá do basquete? Sim, é deixar de pagar para o Estado para pagar direto para o projeto. Você não quer participar Como é que a gente faz? A gente coloca um grupo... Que é o que a cultura faz hoje também, exatamente, né? No fim das contas. Exatamente. O esporte está se desenvolvendo bastante hoje a nível nacional nessa situação, que é o cenário hoje mais lógico e mais propício para que as equipes possam não terminar, porque elas vão fazendo o projeto, à medida que o projeto se desenvolve, eles já encaminham outro projeto para dar sequência a esse que se... fazer um projeto de 1 ano, você encaminha. Logo na metade você presta conta do que está rodando e já faz o outro para dar sequência ao projeto. Então... Tem vários exemplos no Brasil inteiro de equipes muito grandes, muito fortes, que também basearam o seu investimento na infraestrutura, no seu RH, em projetos incentivados. Ainda assim, a gente vê o basquete brasileiro numa fase ruim, vamos dizer assim, né, em relação a outros esportes, como o voleibol, por exemplo. Posso estar enganado, me corrija se eu estiver enganado. Certíssimo. Porque eu estou vendo como torcedor, como apreciador, como quem acompanha assim de vez em quando alguma coisa ou outra. Mas a gente vê muito mais voleibol ainda na televisão, por exemplo, nos meios de comunicação, do que o próprio basquete. O basquete já teve seu auge, mas de fato faz tempo, né, que está vindo numa tentativa de se reerguer e está complicado. O que está faltando, Camargo, na tua opinião, para que o basquete volte a brilhar nos olhos do brasileiro como já brilhou em algum momento, ou como brilha o vôlei e o futebol, por exemplo? O voleibol fez um trabalho maravilhoso, isso há uns 20, 30 anos, na época do Bernard, do Viagem a... Sim, como é que é? O Jornada nas Estrelas. Jornada das Estrelas. Então, eles conseguiram colocar essas pessoas que eram proeminentes logo após nos projetos que foram elencados. Então, você pega um exemplo, o voleibol feminino e masculino, que hoje não está numa entre-safra nos resultados, mas eles têm, por exemplo, num canal de TV privado, a cabo, né? Garantia de que vai ser transmitido. Não, passa todo ano. Então tá lá o voleibol feminino e masculino, segunda masculino, terça feminino, quarta, eles ocupam a grade. O basquetebol tem um espaço desse na rede de TV a cabo, numa emissora, num canal desse, 1 ou 2 vezes por semana. A diferença é abissal, porque o voleibol trabalhou para isso. O voleibol teve um engajamento muito forte disso. Teve um engajamento muito forte de um banco público também, que investiu e investe direto, mas porque tem retorno. Banco do Brasil, no caso. Banco do Brasil. Então ele fidelizou um público que é mérito deles. Mas tem, às vezes, Pancho, eu vou falar assim do basquete, que eu posso falar assim como lugar com propriedade. Propriedade, né? Eu vejo muitas vezes tem alguns grupos que eu participo do basquetebol, que as pessoas reclamam que não tem apoio e tal. E eu sempre falo para eles, porque nós fizemos aqui, que nós temos que fazer diferença no nosso quintal. Então, se vocês... Aí as pessoas às vezes reclamam, não tem apoio estadual, não tem apoio federal, não tem apoio municipal. Se você não fizer a diferença na sua cidade, onde você você monta uma equipe, você envolve os pais, você começa a trabalhar e a comunidade vê que você precisa de um apoio, que isso vai se multiplicando, essas ações vão se multiplicando, depois isso passa a nível estadual, isso passa a nível federal. É uma consequência, é uma consequência. Você trabalha na sua cidade, o seu estado se multiplica com ações através das federações. As federações se trabalham todas num propósito único, que às vezes não acontece, porque tem questões políticas, divergências, e que trabalham em conjunto com a confederação, que por sua vez trabalha em conjunto com o COB. Entendi. Então isso o voleibol faz muito bem. O basquetebol tem ainda que crescer nesse sentido, mas em vez de ficar cobrando da CBB ou cobrar das federações, nós temos obrigação, até porque nós somos inseridos na nossa cidade, de fazer o melhor naquela cidade. Sim. Esse é o nosso propósito. Muitas vezes, eu vou fazer o meia-culpa aqui em relação à nossa classe, né, que são pessoas maravilhosas, tem
técnicos e técnicas... E boa vontade também, né? Muito, e batalhadores. Vamos julgar as pessoas não, também. lógico que não, mas muitas vezes alguns deles acham que o atleta vai chegar pronto lá no clube dele que está esperando e chega lá o Michael Jordan para bater bola, não vai aparecer. Não vai aparecer, ele tem que ser fomentado aonde? Nas escolas. Verdade. O basquete escolar, ou como qualquer modalidade, o desporto tem que ser desenvolvido na escola. Ah, mas hoje não dá, porque não. Então você tem que fazer um projeto que você vá, fale com o diretor, fale com a Secretaria de Educação e peça e leve um projeto que você coloca um profissional seu lá, sem interferir no organograma da escola, utilizar o espaço. Claro. E aí eu faço meia culpa também em relação ao jornalismo, né, Camargo? Porque, como eu disse, né, a gente deixou de acompanhar o esporte amador como a gente acompanhava há 20 anos, isso está claro, né, está muito claro, e passa a dar visibilidade só para aquela modalidade que tem uma estrutura de assessoria de imprensa, por exemplo, que trabalha para colocar isso visível, e outras modalidades que não tem, ficam realmente desaparecidas. É isso. Essa história de trabalhar na base, por exemplo, trabalhar na cidade, eu vejo muito com o karatê aqui em Blumenau. Não sei se é porque está ganhando alguma visibilidade, porque de fato os portais aqui têm publicado mais sobre o karatê do que sobre o futebol, até se bobear, mas tem publicado e a gente acompanha isso. E eu tenho uma afilhada também que é uma baita de uma karateca e tenho acompanhado como isso tem se fortalecido. E, claro, é um trabalho de muitos anos. Pega o Vanderlei ali, né, como treinador, já há décadas aqui na cidade e insistindo e colhendo frutos. Então, quando tu falas isso, fica, caramba, tem todo sentido na realidade, porque é consequência. Não adianta ir trabalhar no topo. É lógico. Né? Direto. Tem que ir lá na base para fazer a coisa. Ou seja, é um trabalho que leva paciência. Tem que ter paciência. É um processo de construção. E ele é diário. E você falou muito, estou muito bem. O Vanderlei é uma pessoa, além de ser uma pessoa maravilhosa, é um técnico respeitadíssimo, né? Inclusive a Mike, que é a esposa dele. Sim, exatamente. A Mike foi minha aluna na escola do Ofconde no prézinho. Olha que legal. E olha, esse desenvolvimento deve ser muito bacana, tive o privilégio de trabalhar com ela no Colégio Sagrada Família. Estamos juntos lá trabalhando, eu fico vendo o filho dela se desenvolver, o filho deles. Então, assim, isso é maravilhoso. É isso que eu falo às vezes, né? Que a nossa meta é ir além da quadra. O karatê e além do tatame. E é um espírito diferente também. Vamos lá, se a gente falou do Vanderlei, estou falando aqui com o Camargo, mas a gente pode citar gente que traz isso como família, como dentro dela. O caso do nosso saudoso Arthur Novaes, por exemplo, né? Treinador da Barão, que passou por uma fase incrível, que envolveu a cidade. O Rui Riso, né? Outra figura, assim, que eu, quando nadava no Ipiranga, tinha muito contato com ele por conta do clube e tudo mais. Enfim, tem pessoas que são realmente vocacionadas para isso. Meu próprio técnico, né? Carlos Augusto Vieira. Saudoso também, Carlos Meu colega Augusto. de faculdade. Caramba, meu Deus do céu, né? Eu adorava. Para mim, o Carlos para mim foi quase um pai, assim. Então. Eu tive um pai um pouco ausente, vamos dizer assim. E eu nos treinamentos, o Carlos, todo dia a gente convivia diariamente, né? Até fim de semana e tal. Para mim era um pai praticamente, né? Então as pessoas vocacionadas realmente fazem diferença. Você falou uma coisa muito importante. Hoje mudou o perfil do profissional, né? Exato. Essa questão que você falou da vocação, você pega o Carlos Augusto, o Rui Riso, que foi meu professor na faculdade. Tu falaste do Portugal também, do Álvaro Portugal. Mas, nossa, não vou nem esquecer. E assim, que a gente está falando que está esquecendo com certeza de vários. São inúmeros treinadores, né? Que estão há muito tempo trabalhando para desenvolver o esporte. No caso de Blumenau, né? São pessoas muito, muito, muito competentes, né? E às vezes também acho que isso é uma culpa da nossa cultura de não valorizar esses profissionais. Acho que a gente valorizar memória, no tempo errado. A memória se perde um pouco, porque isso também ajuda a construção ou a renovação da modalidade do desporto ser constante, né? Eu vejo que eu tive uma... Bom, enfim, nós devemos sempre, no nosso caso, fomentar, desenvolver, trabalhar, mas é imprescindível que tenha um retorno do outro lado, para que faça luz também ao que a gente está fazendo. Claro, e para que dê continuidade. E que faça sentido também. Então, quando eu falei que muitos profissionais não seguem, eu lembro que uma vez Oscar Arque, que foi presidente da Federação Catarinense, que hoje também atua lá, que é um eterno guerreiro ali do basquetebol, ele pegou um dia e falou: pô, Camargo, você já está velho aí dirigindo aí, não tem renovação no basquete? Aí eu falei: Oscar, o profissional que vem aqui
que vai trabalhar de segunda a sexta dando treinamento, ainda vai pegar o final de semana para competir, largar sua família, e pelo que ele recebe, ninguém quer. Sim. Ninguém quer. Aí ele olhou e falou, é isso mesmo. Então, tem as coisas que são atreladas, né? Claro. Por que nós não temos tantos profissionais aparecendo? Porque o desafio é muito grande e o retorno financeiro, que ele depende disso também, não é o adequado. Claro. Então, isso também interfere no processo de construção diária também. Claro. Estás no Jaraguá hoje? Hoje estou em Jaraguá do Sul. Estás treinando em Jaraguá, mas tu moras em Rio dos Cedros, é isso? É isso. Desde quando estás em Rio dos Cedros? Eu e minha esposa fizemos uma escolha de construirmos uma casa. Aí, onde vamos fazer? E a família dela é de Rio dos Cedros. Eu falei, poxa, aqui em Blumenau, uma casa eu teria que pensar, não, lá é mais tranquilo, mas então vamos fazer lá, ficar próximo, perto da tua família. E foi uma escolha acertadíssima, né? Desde julho de 2024. Desculpa, perdão. Nós vencemos a Liga Nacional pelo SESI, o bicampeonato. E dia 27 de julho eu cheguei em Rio dos Cedros, a casa que a gente começou a construir com o meu cunhado, Dodo. Dodo, obrigado, meu querido. Você é uma pessoa maravilhosa. E ele que tocou o projeto ali todo. E quando eu cheguei, a casa estava pronta, aí mudei para lá. Eu brinco com todo mundo, quando eu falo assim, olha, agora Blumenau faz parte da grande Rio dos Cedros. É uma brincadeira, mas o Blumenau é maravilhoso, eu brinco. E aí eu vou todo dia para Jaraguá e volto. Como também no ano passado eu estava também com o Marcelo Guiorgo. Marcelinho também é um parceiro. Meu Deus, parceiro demais. Eu pude ele me convidou, fiquei muito feliz pelo convite, de poder trabalhar com ele, que já ter sido meu atleta, relembrar de alguma forma o Romeu Guiorgo, um diretor que fez muito pelo basquete, muita coisa pelo basquete do Ipiranga. Tá colado a modalidade, impressionante o que o Romeu Guiorgo fez. Eu ia e voltava. Eu queria alertar para um ponto também que tá me chamando, que me deixa um pouco triste, mas é a realidade. Quando nós trabalhávamos os clubes, vou falar Ipiranga, vou falar o Vasto Verde, e tem o Cacetiro, e tem vários clubes aqui, o Bela Vista, tem vários clubes aqui, o Guarani. Clubes excelentes. Mas nós percebemos que agora mudou um pouco esse lado. Antigamente, os pais que estavam lá, na época, se envolviam e levavam os filhos para os clubes. Hoje mudou essa realidade. Os filhos não curtem mais o que eram os filhos que poderiam curtir o clube. Não curtem. Pode ser porque na casa dele tem piscina e tem isso, tem aquilo, pode ser que ele more... E a concorrência é maior, né? Vamos lá. Tem Netflix, tem celular, tem um monte de coisa. Pode ser que ele more num prédio, num condomínio que tem a piscina, que tem a academia, que ele concentre tudo, ele não vai despender esse valor, um X para viver num clube. Então eu percebi também que os clubes de Blumenau estão se enfraquecendo, com infelizmente. Certeza, faz tempo. Aliás, já tem um movimento de tentar fortalecer de alguma forma, porque se for pegar 10 anos atrás mesmo, estava todo mundo na pindaíba. O Guarani se reergueu com algumas modalidades, badminton, beach tênis agora, né? Isso. E claro, tocando de uma maneira bem profissional, né? Tentando profissionalizar ao máximo, né? O Ipiranga tentou com a natação, de novo patinou um pouco, enfim, tá estranho. Alguns clubes para poder sobreviver também, eu não vou usar a expressão assim geral, mas tá terceirizando algumas áreas do clube para poder sobreviver. Exatamente. E isso para o clube como entidade que a gente, embora seja privada, mas é público, é do público, a gente vê que não tem mais essa porque falta a união do associado, né? Tem toda a razão. E eu participei disso diretamente no Ipiranga, como atleta, né? Meu Deus, o Ipiranga para mim era a segunda casa. Eu ia treinar todo dia, mas treinava, sei lá, o treino começava às 5 da tarde, mas 1h da tarde eu estava lá. E eu fazia meus deveres de casa lá, eu interagia com todo mundo. Antes do treino de natação a gente ia jogar basquete, ia jogar vôlei. Ou seja, trocava com todo mundo. É muito bacana essa vida em comunidade do clube, realmente faz falta, né? Incrível. Eu tive o privilégio de morar do lado do Ipiranga. Eu também. Morei do lado. Isso, então meus filhos iam todo dia no Ipiranga. Eu estava lá dando treino desde o meio-dia até da 1h30 até 8, 9 da noite. Camargo, eu morei naquela casa
em frente à Eletroço Autônoma, que está murada hoje, que tem uma operação meio estranha. Sim. Ali foi minha primeira casa em Blumenau, ou seja, era vizinho. O Ipiranga era o quintal da minha casa. Eu pulava o muro. Exatamente. Eu pulava o muro, eu não ia dar a volta, eu pulava o muro. Todo mundo já me conhecia, estava tudo certo. Deixa eu ver, voltando a falar das pessoas que faz diferença, o Romeu Guiorgui, ele, enquanto presidente do Ipiranga, levantou aquele ginásio de esportes. Exatamente. Lógico, ajuda em muitas coisas, muitas pessoas, mas por conta dele que eu tive que começar a dar a volta para entrar pelo portão, porque eu não conseguia mais pular o muro, porque tem o ginásio ali. É isso. Que bacana, que bacana. Outra lembrança que eu tenho contigo, Camargo, contigo não, na realidade com teu irmão, como é o nome dele? Gersi. O Gersi. Eu era repórter na TV Galega, uma vez fui fazer uma matéria lá no Horto Florestal. Não lembro exatamente muito bem, acho que era uma denúncia de construção de casas irregulares, como sempre houve lá, por conta da questão, mas já está sendo regularizado, graças a Deus, depois de tanto tempo. E eu cheguei lá uma vez e aí veio uma gurizada assim, fazendo festa, pulando em mim, assim, diretor. Eu falei, o que essa gurizada tá falando, né? Aí um ficou lá no canto, assim, olhando, falou assim, não é o diretor. Ele falou assim, todo mundo fazendo festa, tal. Daqui a pouco eles foram se dando conta que não era o diretor. E eu fiquei sem saber. Não perguntei pra eles saíram, foram embora, ficaram frustrados porque não era o diretor. Aí um dia, era a época de eleição, eu vi um outdoor, eu me vi no outdoor. Eu olhei assim e falei, o que eu tô fazendo ali? E aí eu vi Gersi Camargo, vereador. Falei, cara, o irmão do Camargo era igual. Naquela época eu era magrinho, mas era igual. Eu falei, gente do céu, a gurizada me confundiu com ele. Ele era diretor de alguma escola lá. Ele foi diretor região. Do Lúcio Esteves. Isso, então, exatamente. O Lúcio Esteves que é ali na escola agrícola. Deve ter sido nessa época, então. Foi muito engraçado. Eu falei, gente do céu, nunca tinha visto alguém tão parecido comigo numa foto, pelo menos, talvez pessoalmente. Acho que eu vi assim, uma ou duas vezes pessoalmente, não lembro muito bem, mas era divertido demais. Tu não és de Blumenau, tu és de São Paulo, nasceu lá? Eu nasci no interior de São Paulo, nasci numa cidade chamada Itapeva. Fica perto de onde? Fica no litoral, fica na parte oeste... Sudoeste. Para baixo aqui, próximo ao Paraná, né, perto ali de Jacarezinho, ali. Então, ali é uma região, diria, mais pobre do estado de São Paulo. E eu nasci ali, meus pais eram dali. Mas depois meu pai teve uma dificuldade de trabalho, oscilou, ficou muito tempo desempregado, e ele conseguiu emprego em São Paulo, na verdade, em Mairiporã, que é uma cidade dormitório de São Paulo. Entendi. E nós fomos para lá. E dali logo ele conseguiu um emprego bom, numa empresa boa, e dali nós migramos para São Paulo, e aí nós fomos morar em São Paulo em 77. Capital mesmo. Capital, no bairro de Ipiranga. Olha. E aí eu fui jogar no Palmeiras, comecei a jogar no Palmeiras infanto juvenil, né, que era 17 anos. E ali joguei 2 anos, foi muito bom. Conheci o basquetebol porque eu aprendi na escola estadual, escola pública em Itapeva. Começou lá a tua história com o basquete, Marquinhos, então. De novo o desporto escolar, que eu acho que é fundamental. Não, com certeza. E eu não tinha quilometragem. Eu sabia o jogo, os fundamentos, mas eu não tinha quilometragem. Aí eu joguei 2 anos no Palmeiras, consegui evoluir bem ali, quando fui convocado para a seleção paulista. Depois dali eu fui para Campinas jogar em 80, que aí o Palmeiras acabou com o adulto. Aí fui jogar em Campinas, Tênis Clube de Campinas. Depois eu ia voltar para São Paulo, no final do ano eu tive um convite de Blumenau. Aí eu estava fazendo faculdade em Santo André, e lá o professor era o Vlamir Marques, nosso mestre que faleceu infelizmente, um cara maravilhoso, um ícone do basquetebol, né? E o Vlamir me indicou porque era amigo do técnico de Blumenau, que era o Cabeção, que era o Jaime Maurício da Silva. Certo. E aí ele falou, vai lá que tem uma boa, acho que é bom para você, é legal e tal. E eu vim conhecer Blumenau, foi depois de Jogos Abertos, eu vim, acho que foi aqui em novembro, não me lembro direito. Eu lembro que peguei o ônibus lá em São Paulo, e quando eu cheguei... E o ônibus parava em Gaspar. Né? Não tinha, a 101 não era duplicada ainda. Não, imagina. Não tinha nada disso. Não tinha nem 470 naquela época. Não tinha. Eu comecei a sacolejar ali, acordei ali, olhei e falei, nossa, aqui que eu vim. Porque era muito... A cidade de Gaspar há 50 anos atrás... Era muito pequenininha. Era muito pequenininha, eu li, aí era Gaspar, depois cheguei em Blumenau.
E logo eu me apaixonei. Falei, nossa, cidade linda e tal. E eu vim a convite. Na verdade, quem assinou o meu contrato, minha carteira de trabalho, foi o seu Ramiro Riediger, que era o vice-prefeito, que hoje tem o parque em homenagem a ele. Exato. A prefeitura era no começo da Rua 15. Lá na Rua 15, no Centro Histórico, onde hoje é a Secretaria de Cultura. Isso, que é em frente ao Biergarten. Sim, porque a nova prefeitura foi inaugurada em 82, se não me engano, exatamente isso. E é tão legal, Pancho, porque o seu Ramiro era uma pessoa tão humilde, e ele atendia a gente na prefeitura... Quase, eu não vou falar que é um porão, mas a parte de baixo onde eu tinha que abaixar para entrar ali. Entendi. E era muito simples, as pessoas ali. Ele, assim, depois ele foi presidente na antiga CME, Comissão Municipal de Esportes. Então eu vim para cá em 81 e fiquei até trabalhando em Blumenau efetivamente até 2020, final de 2021. Caramba, 20 anos então mesmo ali, aqui na cidade, direto, né? Mais, né? 81? 40 anos, né? Ah, sim, exato, 40, 2021. 2021. Caramba, eu entendi 2001. Não, 2021. Entendi. Nós fomos vice-campeões nacionais e já tinha uma trajetória aqui solidificada. Nós conseguimos fazer, depois quando eu fui trabalhar no feminino, 2002 eu trabalhei com o Álvaro, como eu falei, um privilégio, né? E em 2012 ele se aposentou, aí eu fiquei sozinho. Entendi. Com a Bruna, que está hoje em Blumenau, ela já era minha atleta no colégio, depois foi minha atleta no clube, depois técnica junto comigo, nesse processo, a Bruna Rodrigues. E ali eu fiquei, vamos dizer assim, basicamente sozinho trabalhando. Entendi. Um tempo ali, até que nós fomos constituindo, depois criamos o que é hoje o basquete feminino do Blumenau, como entidade, e naquela época foi criada já com o propósito de buscarmos projetos incentivados, em 2016, agora conseguiram alguns projetos, agora começaram a fazer ano passado, mas já a nossa ideia de criar uma entidade privada para ter um CNPJ próprio era de construir um ginásio, construir uma sede, era realmente sonhar alto e sonhar longe, né? E fizemos um trabalho de revitalização também, de reconstrução de toda a base. Aí depois, ao final de 2017, 18, tínhamos de 21, tínhamos todas as categorias de base, que houve uma quebra no meio do processo, mas depois nós conseguimos reconstruir. Então, nessa trajetória, nós conseguimos a partir de 2009, 2002, 2004 já ganhamos um trio. Ganhamos em 2004, 5 e 6 jogos abertos. Criamos uma hegemonia, perdemos 2 anos, depois voltamos a ganhar em 2009. E fomos direto até 2000 e... Rapaz, acho que foi direto, foram 15 anos direto sem perder os jogos abertos. É um fato... Caramba. Para a modalidade coletiva é muito que ir essa hegemonia. Com certeza. E no estado nós fomos hegemônicos, foi muito legal. Aí nós vimos que nós queríamos, eu falei, temos que ir, vamos embora. E conseguimos colocar Blumenau na Liga Nacional, em 2010 para 11. Que aí já Blumenau subiu do patamar, né? Que antes era só uma hegemonia local, jogos abertos, estadual, JAB. Vira uma chave, né? Quando vai para a Liga Nacional, vira uma chave. Salto, era o nosso propósito, né? E hoje Blumenau, esse ano não participou, mas permaneceu até o ano passado na Liga Nacional. E aí em 2021, já depois de ter essa hegemonia solidificada, muitos títulos conquistados para a categoria, então, eu não gosto de falar muito de mim, mas falando assim do que nós construímos com muitas mãos, é óbvio, né? É claro, que eu estava à frente ali, mas é difícil tu sair com 60 anos para um novo desafio. Ah, imagino. Não é fácil, você estava aposentado. Você está jovem demais, rapaz. Não, mas, Pancho, você imagina que você está enraizado numa cidade, com seus amigos, com seus familiares, com tudo. E não foi fácil eu tomar essa decisão. Eu consultei todas as pessoas que é do meio, né? Conversei com o Egídio Becauser, conversei com o Serjão, conversei com o Álvaro Portugal, conversei com o Marcelinho Gheorghi, conversei com o Marcelão, meu compadre, e conversei com várias pessoas para ver o que eu ia falar. Mas se você for, como é que vai ficar o feminino? Buscar conselhos, né? Para tomar a decisão é muito difícil, né? E aí falei com a minha esposa, parceira, falei, vambora. Falou, vambora. E aí apareceram 2 propostas. Uma do Sampaio Corrêa, que investe diretamente numa equipe sazonal, uma equipe que é montada para a Liga Nacional. Sim. Tá? E apareceu o SESI Araraquara. E o que me motivou a ir para o SESI? Porque tinha o propósito de desenvolver as categorias de base. Entendi.
porque o SESI foi construído do telhado, né? Hoje está com todas. Aí o pessoal agora precisa sustentar esse negócio. Isso, né? E o SESI tem uma estrutura maravilhosa. Hoje é a melhor estrutura do Brasil para se trabalhar. Eu tive o privilégio de trabalhar, ajudar a dar esse salto de qualidade. E ali foi uma coisa bem legal assim, que aconteceu no SESI. Nós chegamos em 2021, final, né? 2022 eu assumi a equipe. E primeiro, nós implementamos um novo conceito de jogo, que, como eu falei, que eu sou grato ao José Neto, porque ele implementou esse conceito de jogo na seleção, e perguntei para ele se eu poderia implementar esse conceito de jogo no clube. Ele falou, mas é lógico, você deve. É para replicar mesmo. É para replicar. E eu tanto que eu repliquei em Blumenau, que demorou 2019, 20 e 21, fomos vice-campeões, com uma equipe bem modesta. Isso eu já vi que estava dando certo. Sim. E também, você como técnico, sair de um sistema fechado, para o público que está acompanhando, o sistema fechado tem uma jogada, faz a jogada tal, jogada 1. Entendi. Aí todo mundo vai para um lugar, para o outro, mas para dar certo tem que combinar com outro time também. Brincando é isso. Sim. O conceito não, o conceito é baseado em tomar decisão. Entendi. Você vai tomar uma decisão e todo o grupo se ajusta para aquela decisão que tomou. Entendi. Para a defesa fica mais difícil, porque não é uma coisa previsível, não está marcado que você vai até lá. Entendi. Não, eu posso o elemento surpresa. O elemento surpresa. Sempre você toma uma decisão diferente e aí a defesa tem que se ajustar, mas o teu time já está preparado para isso. Ou seja, você torna o atleta muito mais competente, porque ela toma decisões que são infinitas. Claro. Infinitas. Não vai só obedecendo o sistema, que ele é fechado. O que a pranchetinha está dizendo. Isso. Assim. E quando eu falo a parte conceitual, é aberto. Dentro de regras para estabelecer para ocupação de espaço, enfim, não quero entrar em parte... Não, lógico, mas dá para entender. Mas aí quando eu cheguei lá no SESI, implementamos isso e no segundo semestre, aí a equipe já começou a crescer. Claro. E um dado que eu gosto de salientar, que eu nem sabia, o diretor da unidade que me falou, não tinha nem estado no dia a dia trabalhando, ele falou, Camargo, quando eu falei que ia embora na Vitória, ele ficou muito triste, falou, poxa, mas eu falei, não, eu tenho que ficar perto da minha família. A minha esposa tinha voltado um ano antes, eu estava sozinho lá em Araraquara em 2024, Entendi. 23, 24. Da quadra pro apartamento quadra, hotel, viagem e tal, e aí também você fica sem os pilares que te sustentam, que é a sua família, seus filhos, seus amigos. Isso vai interferindo no teu trabalho, com certeza. Lógico, então, aí ele falou, Camargo, nós fizemos 10 finais, nós ganhamos as 10 finais. Isso em alto rendimento é muito difícil. Inédito, praticamente. Nós fizemos, então isso alavancou bastante, assim, não só a mim como técnico, como pessoa, mas também o SESI, né? Hoje o SESI é considerado uma equipe fortíssima. E com certeza a modalidade também ganhou. Também a modalidade ganhou, então foram duas... Vai criando torcida, vai criando visibilidade. Tudo, tudo isso. Desculpa. Lá, os ginásios lá, é um ginásio pequeno, mas a quadra é muito boa, tem só uma arquibancada, 400 pessoas, lotado todos os jogos. Que legal. Você imagina, Pancho, dois jogos abertos, 2 jogos regionais, que para eles é muito importante lá, 2 campeonatos paulistas, sendo um invicto. Se pensar em Liga Nacional, quando termina a Liga Nacional, o Campeonato Paulista começa. E lá, na verdade, é uma mini Liga Nacional. Porque equipes hoje de fora, por exemplo, da Liga Nacional, tem Blumenau, que não está, tem Maringá, que estava esse ano, tem Sodier, que é do Rio, tem Cerrado, que entrou no passado, e tem o Sampaio. Ou seja, São Paulo é o centro. É o centro. Tudo. Então, nós fomos campeões lá, bicampeões, né? E campeão sul-americano de clubes, que é difícil na América do Sul. Então, foi um legado muito bacana e, particularmente, eu fiquei muito feliz porque você dá um passo onde você não domina. Sim. Eu fui no local que... Não era a tua área. Não sou de lá. Exatamente. E fui muito, muito bem acolhido também, é óbvio, pelo trabalho que foi desenvolvido, trabalho com muitas mãos também, ninguém faz nada sozinho, como eu falei no começo. Então foi muito bacana isso. Passou rápido demais, Camargo, a gente está encaminhando para o final, mas antes eu não posso deixar de abordar o fenômeno Thiago Splitter, né? Sim. Que é daqui da terrinha, foi teu atleta? Foi. Foi teu atleta, não treinaste o Thiago Treinei Splitter, um ano. Né? Quem treinou bastante ele foi o Serjão, que treinou... O Thiago é meu filho, João Caetano, que foi atleta de nível altíssimo, jogou na seleção brasileira também, o João Caetano, ele treinou com o Thiago desde o mirim. Que legal. Foram juntos. E aí, no último ano do Thiago, quando ele tinha 15 anos, nós colocamos na equipe adulta para jogar uma Liga Nacional. Caramba. Em 2000 no masculino. É verdade, caramba. E aí é um fenômeno, porque nascido aqui, criado no Ipiranga, daqui a pouco foi, né? Ganhou o Brasil, ganhou o mundo, porque foi para a NBA, foi campeão da NBA com o Spurs, né? Com o San Antonio Spurs. Isso.
Foi para Paris, foi técnico lá, foi assistente campeão. agora, foi campeão na França e agora na frente do Chicago Bulls. Né? Que loucura, né? Que ascensão meteórica desse guri, né? O Thiago, ele tem uma coisa que ninguém tem. O Thiago tem a formação de base no Brasil. Ele foi para a Espanha, que tem uma escola de formação absurda, muito, muito forte. Uma das melhores do mundo. Então ele aprendeu e desenvolveu, ganhou isso, né? O jogar na Europa, que é um basquetebol diferente da NBA. Foi para a NBA. Se deu muito bem no San Antonio Spurs lá. Teve que parar porque teve uma lesão no quadril igual do Guga. Exatamente. Que impossibilitou a sequência. Investiu na sua carreira de técnico. Saiu do acho que era o Brooklyn Nets, que ele estava como terceiro ou quarto assistente. Foi para Paris. Colocou em evidência na Euroliga. Esse time foi campeão da França. Assim, uma coisa absurda o que ele fez. E aí ele volta para a NBA para ser assistente, mas já pensando em ser técnico. Exatamente. E por um problema do técnico que estava afastado, o Thiago assumiu e colocou o Portland, que estava um tempão sem conseguir entrar nos playoffs, e fez uma campanha maravilhosa. Incrível. E agora coroado com o time que é o time do meu coração. Porque quem acompanhou o Michael Jordan, com certeza. Ele é o Pelé do basquete. Vai lembrar dele, então, exatamente. E ele está dirigindo um time, e eu tenho certeza que o Thiago, com essa formação como jogador, que tem toda essa experiência mundial. De jogar diferentes tipos de basquete. De basquete, ele consegue ter a receita perfeita para qualquer tipo de jogador que venha jogar com ele, para tirar o melhor de cada canto. Né? E além disso, o Thiago é uma pessoa muito inteligente. Ele é um cara que percebe muito o que está acontecendo, o que pode acontecer. Ele antecipa várias situações. Ele realmente, e lógico, para mim é óbvio, a não ser que ele não possa por contrato, que ele vai assumir o novo ciclo da seleção, com certeza, porque ele é o cara mais preparado. Já era antes, agora mais ainda. Quem sabe vem um novo ciclo do esporte em si agora, então, como no Brasil, né? Ou seja, que ele seja a chave, a peça que estava faltando para fazer com que o basquetebol volte aos tempos de Oscar, Marcel e companhia limitada. É por aí. Paulo, Hortência, por aí. Falando do feminino principalmente. Exatamente. Camargo, obrigado, cara. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar aqui e falar um pouquinho, né? Porque tem tanta coisa para falar sobre o esporte, sobre a tua vida. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, pois foi maravilhoso. Passa muito rápido, Passa rápido demais. A gente vai ter um 2.0 com certeza depois. Quem sabe o Thiago passando aqui pro Blumenau, chamamos os dois aqui para bater um papo. Ótimo, vai ser um privilégio. E sucesso lá no Jaraguá do Sul, né? Não é Blumenau, mas tudo bem, tá aqui pertinho. Seguimos em frente. A gente vai torcer do mesmo jeito, um pouquinho de lado a gente torce pro Jaraguá. Seguimos trabalhando, é isso aí. Maravilha. Obrigado então, Camargo. E obrigado também a você que acompanhou mais essa conversa aqui no Papo com Pancho. Não se esqueça, siga @pancho_br no Instagram para saber quem são os nossos entrevistados e também para ver os cortes desta entrevista no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Um grande abraço a todos e até mais.